Para nos prepararmos melhor para a doutrinária dessa noite, vamos para a nossa leitura do livro Seita de Luz do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Por amor a Deus, não importa que o filho problema te arranque lágrimas de aflição, se o abraças na condição de criatura eterna de Deus, te deu a encaminhar. Não existe sofrimento na abnegação. Em favor dos pais incompreensivos, se a ele te consagras na certeza de que encontrastes por benfeitores a que Deus te guiou, a fim de que os entendas e auxilies no reajustamento necessário. Não há dor no sacrifício por alguém no lar ou no grupo social, se temos esse alguém a presença de uma criatura difícil que Deus colocou em nosso caminho, para que lhe sirvamos de apoio. Não existem lágrimas nos encargos auxiliares ao próximo. Basta, vezes insadas de aversões gratuitas, se o acolhermos por serviço de Deus nos entrega, no qual nos apagam os impulsos de personalidade, a fim de que nos transformemos em auxiliadores aos semelhantes. Aceita a responsabilidade em tuas mãos, ou as provas que o tempo te trouxe por trabalho que Deus te confia, trabalhando e servindo, compreendendo e auxiliando os outros, por amor a Deus. E mais depressa te desfarás de quaisquer sombras do passado, de cuidando débitos e culpas, em serviço do amor a Deus. Porque o amor a Deus se fará da luz no teu coração, fazendo-te viver ao sol por vir. Meus irmãos, que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e de estudos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pelo amparo, pela proteção, pela luz do ensinamento e por nesta noite estarmos aqui buscando esse conhecimento maior que tornará nossa jornada mais fácil, mais leve e assim, com a prece que nosso Divino Mestre nos ensinou, pedimos permissão para dar início à doutrinária da noite de hoje. Pai nosso, que estais por toda parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino de paz, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em novas tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Hoje está conosco o nosso irmão Edson, seja bem-vindo. Ele vem nos trazer o tema do laboratório do mundo espiritual, muito interessante e muito bom. Seja bem-vindo, a tribuna é toda sua. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite. Uma alegria muito grande estar novamente aqui no Centro Espírita Seara do Amor. Primeira casa que eu entrei, primeira casa espírita que eu frequentei. Também fiz os meus primeiros passos do estudo sistematizado aqui nessa casa. Então, não é vingança estar aqui, tá, gente? Eu aqui, né, de alguma forma, retribuir um pouco do muito que a doutrina fez por mim, em especial essa casa, pela qual transitaram, né, muitos queridos irmãos, familiares, inclusive, e ainda tem hoje, né, muitos companheiros de coração. Então, é um privilégio estar aqui novamente, em especial trazer conhecimentos da doutrina de Jesus, que é sempre um amparo para as nossas vidas, com a proposta de que nós possamos retornar aos nossos lares melhores do que quando chegamos. É a nossa verdadeira intenção. Para a noite de hoje, nós escolhemos o tema do livro dos médiuns, é o capítulo 8. Se os irmãos podem se lembrar, está sendo registrado, está sendo gravado aqui. Então, o capítulo 8 do livro dos médiuns, segunda parte. O livro dos médiuns é a segunda obra que os Espíritos nos trouxeram por intermédio de Allan Kardec, na qual nós vamos entender assim, muito por alto, assim, resumir e sintetizar,
que é onde os espíritos explicam como que é possível haver essa interação entre encarnados e desencarnados. Fala da mediunidade, tratado de parapsicologia, podemos colocar assim. Esse capítulo 8, então, Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos e muitas, vendeu todas as edições, tiveram que fazer várias edições, foi muito difundido, chegou às mãos de muitas pessoas que precisavam daquele conhecimento. Enquanto as pessoas absorviam os ensinamentos do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, juntamente com os Espíritos, fazia o Livro dos Médiuns e também fazia a Revista Espírita. Nessa doutrina espírita estabelecida com o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita transcorrendo, tendo a seriada revista era publicações periódicas, Allan Kardec aproveitava o que chegava para a Revista Espírita e ia montando e organizando o Livro dos Médiuns. Dentre essas situações que aconteceram, que ajudaram a compilar, a fazer o Livro dos Médiuns, apareceu uma história que não está no capítulo 8, mas ela é a base para o capítulo 8, está no capítulo 7, que é o aparecimento de espíritos dos vivos. Se os defuntos aparecem, por que a gente não vai aparecer também? Mas é uma situação que não se pensa assim corriqueiramente. Nós, encarnados, podemos aparecer para outros encarnados, especialmente os médiuns. Então, quando nós dormimos, o nosso corpo fica lá no leito, na cama, e nós saímos, vamos visitar amigos, vamos visitar parentes desencarnados, mas também encarnados. Foi essa situação que aconteceu no capítulo 7, que é a aparição dos espíritos de vivos. Uma senhora adoentada, ela percebe, aproximadamente 10 horas da noite, que um conhecido dela, se fosse nos dias de hoje, seria um colega do WhatsApp, do Instagram, mas não tinha na época. Então, um conhecido da sociedade, frequentação da sociedade, ela percebeu que na poltrona, no quarto dela, tinha um senhor sentado e ele estava com uma caixinha de rapé, aspirando rapé. Vocês sabem o que é rapé? Fumo moído. Nos idos de Allan Kardec era a moda, o pessoal tinha caixinha de rapé, tirava aquele fumo moído, aspirava e espirrava. Cada época tem sua esquisitice, Era a moda, Então está registrado a história da caixinha de rapé. Mas a senhora, ela tenta entreter uma entabulação, conversar com o cidadão que está ali, que ela acha muito estranho também, 10 horas da noite, ela adoentada, ele me aparece aqui no quarto, ele sentado na poltrona, ela tenta conversar, mas ele não responde. Ele só faz sinal para ela não falar e para dormir. Por mais que ela tentasse, ele não conversava com ela. Por fim, ela acaba dormindo, acaba adormecendo. Passado a doença dela, ela restabelece a saúde e o vizinho, esse conhecido dela, vem visitar ela com a mesma roupa, mesma caixinha de rapé. Então ela agradece, olha, ela agradecia a visita que o senhor fez enquanto eu estava aqui adoentada, etc. Aquela conversa, E ele, espantado, é o termo que ela coloca, porque ela que está narrando esse ocorrido no capítulo 7. Ela diz que o vizinho, conhecido dela, espantado, diz: mas eu não estive aqui enquanto a senhora estava doente, faz tempo que nós não nos vemos, eu fiquei sabendo que a senhora estava doente, mas eu não estive aqui na sua casa. E ela então, entendendo que ela tinha mediunidade, paranormalidade, já conhecia o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, ela, segundo Allan Kardec, usa a desculpa que todos nós utilizamos. Ela deve ter sonhado, deve ter sido um pesadelo. Ela sabe que não era, não tinha a consciência de ter estado em espírito no quarto dela, desconversa, mas registra esse ocorrido e manda para Allan Kardec. Allan Kardec coloca esse fato aí no capítulo 7, aparição dos espíritos vivos, e no capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível. Não deixa de ser mundo espiritual também, mas interage com o espiritual encarnado. Do Laboratório do Mundo Invisível, é o título do capítulo 8 do Livro dos Médiuns, segunda parte. Allan Kardec aproveita essa história e lá na Sociedade Espírita de Paris, reunião mediúnica acontecendo, eles interagindo com os espíritos. Um dos mentores da Sociedade Espírita de Paris, um dos mentores de Allan Kardec, mentores da doutrina espírita, Espírito São Luís. Ele se denominava assim, bastante conhecido, espírito que inspirava confiança e conhecimento. Então Allan Kardec vai entrevistar o Espírito São Luís, utilizando por base essa história da caixinha de rapé do capítulo 7.
pergunta para Allan Kardec, para São Luís: o espírito que estava ali no quarto da senhora, ele tinha a sensação de uma pessoa que aspira rapé teria? São Luís diz não. Então o cidadão estava ali, em espírito, com uma caixinha de rapé, aspirando rapé, mas ele não experimentava a sensação que uma pessoa comum, uma pessoa normal, tem quando aspira rapé. Então Allan Kardec prossegue entrevistando. O que Allan Kardec, onde é que Allan Kardec quer chegar? Por que ele chega nesse contexto? Qual é a ementa lá do capítulo 8? Vai tratar da vestimenta dos espíritos. Os irmãos veem os quadros que são pintados dos espíritos. Aqueles que já encontraram espíritos sabem que os espíritos aparecem vestidos, aparecem de roupa. E a gente diz que bom, porque a gente já se assusta. Se eles aparecessem pelados, a gente desencarnava. Então, os espíritos aparecem vestidos. Allan Kardec pergunta, ele quer saber de onde é que os espíritos tiram as roupas. De onde é que vem? Será que vem da China também? Será que eles compram no Magazine Luiza, Casas Bahia? De onde é que vem a roupa que os espíritos usam? Allan Kardec quer a resposta porque tem desdobramentos que nós vamos ver ao longo dessa nossa conversa. Quer saber de onde é que vem as roupas? E os itens. Porque os espíritos, eles se apresentam com chapéus, bonés, bandeiras, armas, óculos, bengalas, muletas. De onde é que eles tiram essas coisas? Pode dizer, olha, a roupa deve fazer parte do espírito, mas e os acessórios? De onde é que eles tiram? Então é uma das coisas que Allan Kardec quer entender nesse capítulo 8. Como é que acontecem as materializações? Como é que os espíritos conseguem formar objetos do nada? Aparece uma flor, dá um estalido, barulho, pedras, rosas, caixinha de rapé. De onde é que os espíritos conseguem materializar, que a gente consegue pegar isso daí? Isso vai tocar para nós, na conclusão da nossa conversa aqui, nos fenômenos de cura. Curas espirituais que acontecem para nós encarnados. É isso que Allan Kardec quer esclarecer. Então, depois dessa primeira pergunta que ele faz para o Espírito São Luís, que a pessoa não sente as mesmas sensações de quem aspira a caixinha de rapé, ele pergunta: o que é aquela caixinha de rapé? O assunto gira em torno disso, mas Allan Kardec vai construindo, ele está seguindo uma linha de raciocínio. O Espírito São Luís disse que aquilo dali é uma aparição, é uma imitação. Allan Kardec quer entender, porque se eu, nós temos um projetor aqui, se eu projetasse aqui na tela uma imagem de uma melancia, ia perguntar: meus irmãos, o que é isso? Uns diriam: é uma melancia. Outros, mais criteriosamente, diriam: é a imagem de uma melancia. Allan Kardec queria tirar isso daí limpo. O que é aquela caixinha de rapé que está na mão do cidadão? São Luís diz que é uma imitação. Sim, mas uma imitação não tem nada de realidade. Quer saber se aquilo ali tem volume, tem algum tipo de consistência, é alguma coisa daquilo dali. São Luís diz que sim, aquilo é alguma coisa, e mesmo ter espírito é alguma coisa. E aí ele está se reportando ao que aparece lá no livro dos Espíritos, que Deus criou apenas dois elementos no universo: espírito e matéria. O que não é espírito é matéria, o que não é matéria é espírito. Allan Kardec quer tirar isso ali. Então ele pergunta para São Luís: essa caixinha é o duplo etéreo da caixinha que ele tinha lá na casa dele? Qual é o raciocínio que Allan Kardec está querendo montar? Quando nós dormimos, o nosso corpo fica na cama. E nós saímos, o corpo fica lá e nós, vamos estudar, viemos para o centro espírita, vamos nos divertir, vamos estudar. Cada um faz aquilo que tem vontade de fazer. A gente só não fica no corpo, pode até ficar perto, mas normalmente a gente sai do corpo. Allan Kardec quer saber se os entes materiais, cadeira, mesa, smartphone, se tem o duplo etéreo. O duplo etéreo, quer saber se tem. São Luís diz: não é assim que as coisas funcionam. Os entes materiais não têm duplo etéreo. Allan Kardec, de onde podemos concluir, era que Allan Kardec queria essa resposta, então nós podemos concluir que o Espírito não encontrou essa caixinha pronta. Ele criou a caixinha por ação da vontade dele, quando ele quis. É isso? Sim. Então, quer dizer que nós, quando desencarnados ou saídos do corpo, nós temos a capacidade de formar objetos: mesa, cadeira, caixinha de rapé, boné, óculos, que a gente quiser, por ação da nossa vontade.
É isso que Allan Kardec está procurando, está pesquisando, e é justamente isso que o Espírito São Luís afirma, por ação da nossa vontade. Então a nossa vontade, ela tem força agregadora. O que está sendo agregado aí? Os irmãos que estão na doutrina espírita já há algum tempo, tiveram a oportunidade de ler, talvez já tenham escutado falar no tal do fluido cósmico universal. O que há 300 anos para nós era o átomo, eu digo há 300 anos porque há 300 anos para nós o átomo não era divisível. Quer dizer, a gente não sabia que era divisível, né? Átomo quer dizer átomo não divisível. Então há 300 anos a gente acreditava que o átomo não podia ser dividido. Para os desencarnados, existe o tal do fluido cósmico universal. São as partículas elementares, as partículas mais sutis que existem. O que era o átomo para nós há 300 anos, o ente material, parte material, átomo é matéria. O fluido cósmico universal é para os espíritos. É como se fossem os átomos. É a matéria mais elementar. E é justamente essa matéria que nós, quando estamos fora do corpo, temos a capacidade de agregar essas partículas por ação da nossa vontade, formando objetos. Isso daí nós vamos encontrar também com o Ernesto Bolzano. Ernesto Bolzano ele vem um pouquinho depois de Allan Kardec, é o professor da Universidade de Turim, na Itália, filosofia da ciência, catedrático. Ele vai estudar a doutrina espírita para provar que é tudo mentira, que é tudo engodo, que não existe história de espíritos. Resultado, ele vira espírita, né? Vai estudar, é verdade, vira espírita. E fez um livro chamado A Crise da Morte, que ele vai analisar lá 20 situações pelas quais todo recém-desencarnado passa, durante a desencarnação ou depois. A Crise da Morte de Ernesto Bolzano, livro famoso da Federação Espírita Brasileira. Uma das condições que Ernesto Bolzano levantou, os espíritos, né, nas mensagens que passam, disseram que quando eles querem uma jarra, aparece uma jarra. Então, com sede, aparece um copo d'água. Os espíritos não sabem como isso acontece, mas acontece. Então, quando a gente desencarnar, né, a hora que a gente pensar, né, estou com sede, apareceu um copo d'água, tenho certeza, estão desencarnados, tá? Não tenho mais dúvida disso, né? Isso muitos desencarnados não sabem, tá, gente? Né? Nós espíritas, né, já sabemos que dessas coisas que a maior parte dos desencarnados não sabe, porque não frequentaram a doutrina espírita, não estudaram, não sabem como isso acontece. Mas isso acontece independente do conhecimento, somente por ação da vontade. Isso a gente encontra em Ernesto Bolzano. Ele comprovando isso com relatos de médiuns diferentes em diferentes partes do planeta que não se conheciam nem conheciam a doutrina espírita, eram só espiritualistas. Retomando a entrevista de Allan Kardec com São Luís. Então, o espírito forma a caixinha quando ele quer. Se o espírito quisesse tornar essa caixinha de rapé tangível para a senhora, teria podido? O que é tornar tangível? Tornar palpável, né? Pega a caixinha, né? Entrega na mão da senhora, o espírito, né? Em espírito, materializa, faz a caixinha de rapé ter a densidade de um ente material, entrega para a senhora encarnada, né? Pega a caixinha, segura a caixinha. É uma caixinha? É uma caixinha. Ela teria a sensação de que é uma caixinha? Sim, teria a sensação de que é uma caixinha. O que teria nessa caixinha? Mais fluido cósmico, mais coisas materiais. Isso na doutrina espírita a gente conhece como efeitos físicos. Fenômenos de efeitos físicos. Fenômenos de materialização. Os espíritos têm capacidade para isso, portanto que hajam condições favoráveis. O médium de efeitos físicos, o ambiente preparado, alguém em condições de fornecer o ectoplasma necessário. Enfim, o espírito teria podido tornar essa caixinha tangível. E se nessa caixinha tivesse rapé? Lembram da primeira pergunta? Se o dono da caixinha aspirasse rapé, ele teria a mesma sensação? São Luís diz que não. Por quê? Ele só estava fazendo uma representação para ser conhecido pela senhora, para ser reconhecido pela senhora. Agora a pergunta é a mesma, só que direcionada para a senhora. Se o espírito materializa a caixinha, tem rapé na caixinha, a senhora aspira o rapé, esse rapé ia fazer ela espirrar? Sim. Resposta diferente, né? Aí que Allan Kardec queria chegar. E para nós é o primeiro, opa, como é que é essa história? Então o espírito pode não somente formar da aparência, ele pode tornar tangível e ele pode modificar propriedades ou conferir propriedades. Porque se a pessoa vai e aspira aquele rapé que foi materializado,
para ela espirrar, tem que ter as propriedades que o rapé tem. Então Allan Kardec pergunta para São Luís: então o espírito tem a capacidade de modificar ou atribuir propriedades ao fluido cósmico universal? Tem. Aí aquela pergunta que não quer calar, que todo mundo faria: ele poderia fazer um veneno? Né? Quem não pensou nisso? Ele poderia fazer um veneno? Né? Allan Kardec instantaneamente pergunta para São Luís: poderia fazer um veneno? E poderia envenenar uma pessoa com esse veneno? O que diz São Luís? Sem sombra de dúvida, o espírito tem a possibilidade de fazer o veneno, mas não poderia envenenar, porque isso está fora das leis. Olha que legal, né? Isso está fora. Como está fora das leis? Se ele pode fazer, como que ele não pode usar? Né? Tem um copinho d'água. O que impede ele de botar umas gotinhas aqui, né? De veneno? Ninguém ia ver, não é? Acontece que para cada um de nós tem um guia protetor. Nós somos 8 bilhões de encarnados, tem 8 bilhões de guias protetores, 8 bilhões de anjos da guarda, que sabem, por sintonia, o que nós estamos pensando. A gente começa a pensar bobagem, acende a luzinha lá: olha, que o tutelado está pensando bobagem. Né? Então não é permitido, meus irmãos. Tá? O espírito pode fazer veneno, mas não pode envenenar porque está fora das leis. É difícil para a gente conseguir entender isso, porque a gente é mais conhecido por transgredir as leis do que obedecer, não é? A gente tem aí o não matarás, o não roubarás, que tem 3.400 anos aproximadamente, desde que Moisés trouxe para nós. E a gente nunca deixou de roubar nem de matar. Não é? Então, como é que a gente não vai envenenar? Aí entra naqueles tipos de leis de Deus, tipo da lei da gravidade. Tem doido para tudo, mas até hoje eu não vi nenhum advogado tentando anular a lei da gravidade. Habeas corpus, mandado de segurança, né? Lei da gravidade não tentaram ainda, né? Já tentou de tudo, mas a lei da gravidade não tentaram revogar ainda. Então são aqueles tipos de leis que não tem como mexer. A gente se submete, pronto, lei da gravidade e outras, né? As leis da atração, as leis do magnetismo, as leis da química, da física, da biologia, são leis de Deus, embora a ciência não coloque dessa forma. Mas enfim, o espírito tem a capacidade, a competência, os recursos para transformar uma substância em veneno, mas isso não pode envenenar a pessoa. Allan Kardec vai para o lado oposto. E se o espírito quisesse fazer uma substância salutar, teria podido, e isso já teria acontecido, para curar as pessoas? São Luís diz: sim, muitas vezes. E aí a gente para e pensa, né? Isso será que não é prova do amor de Deus? Sim. Deus permite que nós possamos cuidar uns dos outros, possamos fazer remédios, possamos ajudar-nos uns aos outros, mutuamente, mas se envenenar não deixa. Para mim é prova do amor de Deus. Então Deus permite que seja feita substâncias salutares, e a gente vai lembrar nesse primeiro momento já da água fluidificada, já do passe e de outras situações que a gente vai ver ainda ao longo da nossa conversa. Então o espírito pode fazer veneno, mas não pode usar, pode fazer remédio e pode usar e usa. E São Luís diz: olha, não é tão difícil de entender isso. Para aqueles de nós que não zeramos na química básica, vamos lembrar que a fórmula da molécula d'água é H2O. E quer dizer, H2, duas moléculas, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. O que acontece se eu colocar mais um átomo de oxigênio? Eu vou ter H2O2. É a fórmula da água oxigenada. Substância corrosiva, substância venenosa. Então é muito fácil para o espírito pegar uma molécula d'água e colocar mais um átomo de oxigênio e transformar a água em água oxigenada. Água oxigenada é veneno, é corrosivo. Então é fácil de fazer, mas não faz porque está fora das leis, não é permitido. Eu não pensei que fosse tão fácil fazer veneno, gente. Não pensei. Mas São Luís está dizendo: olha, não precisa ir muito longe. E sobre as materializações? São Luís também vai pontuar uma coisa que também não tinha me dado conta, por mais óbvio que seja, mas é só depois de ler que a gente raciocina e diz: pô, não é que é verdade, não é que é mesmo? E São Luís vai falar da água. Aqui os irmãos sabem, o ambiente está inundado de
de água, 80% de umidade relativa do ar, pelo menos pelo horário, eu me dei o trabalho de conferir, né? Nesse horário mais ou menos 80% da umidade relativa do ar, a gente chega ali na janela, daquela baforada, né? Vai aparecer aquele vapor d'água ali, né? Porque a gente vê em noites muito frias, né? Quando amanhece o dia, tem água escorrida ali na janela. O que é aquela água? É o vapor d'água que condensou, o vapor d'água que virou água. Foi só tirar calor do vapor d'água, ele vira água, né? E se tirar? Quer dizer, o vapor d'água a gente não vê, está aqui a gente não vê, mas a água a gente já vê. E São Luís vai pontuar. E se nós tirarmos mais calor ainda dessa água, o que vai acontecer? A água vai ficar com frio? Sim, vai congelar, vai virar uma pedra de gelo. Pedra de gelo não é duro, bastante duro, tangível, palpável. E é o vapor d'água que a gente não vê, vira água que a gente vê e vira gelo, muito, muito sólido, muito consistente. É esse mesmo princípio que rege a materialização que os espíritos fazem. Esse fluido cósmico universal, que a gente não vê, é agregado por ação da vontade. São Luís vai pontuar. Nós estamos longe de conceber o poder que a nossa vontade tem. E aí a gente vai lembrar, né, que os espíritos, né, têm essa possibilidade. Não ficou tão difícil transformar água em vinho, né? Para provar, para mostrar que Jesus não fez milagres. Milagres naquela concepção de derrogar as leis de Deus, infringir as leis de Deus e contra as leis de Deus. Não. Jesus usou uma capacidade que ele tinha, que os espíritos todos os encarnados têm, e modificou as propriedades do elemento H2O, transformou água em vinho. Foi isso que Jesus fez. Então é fácil, né? Pena que a gente não consegue, né, gente? Mas isso também, Allan Kardec foi perguntar para São Luís, porque se os espíritos pudessem fazer isso, fazer concorrência com as destilarias, né, com outras, né, fábrica de bebida, não pode, aí está fora das leis também. Mas, prosseguindo, São Luís vai explicar, vai dar mais um exemplo também. Diz que nós não precisamos ir muito longe para perceber essas partículas. Que já tem acontecido com os irmãos, né? Uma réstia de luz, né? Começo da manhã ou final da tarde, né? Uma réstia de luz passando, um raio de luz passando pela cortina, passando por uma telha furada, passando por um buraco na madeira. Naquele raio de luz, acredito que muitos irmãos já tenham percebido, tem partículas em suspensão ali, que parecem contrariar a lei da gravidade, porque as partículas elas estão subindo. Estão subindo, estão se mexendo aí. São essas partículas que São Luís diz, são essas partículas que nós, por ação da nossa vontade, temos a capacidade de aglutinar, de formar objetos, embora não saibamos como isso acontece. Nós sabemos, né? A ação da nossa vontade. A maior parte dos desencarnados não sabe, só os espíritas que assistiram, que leram esse capítulo não vão entender, sabe? A nossa vontade é fator determinante. E aí, prossegue Allan Kardec. Se o espírito quisesse fazer uma fruta, uma iguaria, um quitute, já está pensando em comida, né? Também, horário, né? Está pensando. Teria podido? Teria podido, diz São Luís. E saciaria? Saciaria, diz São Luís. Então, se o espírito quiser fazer uma laranja, ele tem com a capacidade de aglutinação de partículas, com a força da vontade dele, de formar uma laranja, com cor de laranja, sabor de laranja, textura de laranja, quais sementes da laranja. É uma laranja, tu olha uma laranja. E se tu comer aquela laranja, vai dar saciedade? São Luís diz que sim. Allan Kardec vai explicar. A saciedade que dá não é a saciedade da plenitude. Vamos explicar isso. Quando nós comemos alguma coisa, a sensação de saciedade muitas vezes vem da sensação, né? A sensação de que o alimento está no nosso estômago. O alimento chegou no estômago, a gente sente algum volume, estou saciado. Né? Tem gente que precisa uns 3, 4 pratos para sentir essa sensação. Isso faz parte da encarnação também. Né? Então, essa saciedade, essa maçã, essa laranja que o espírito tem condição de fazer, essa saciedade a pessoa sentiria se absorvesse, comesse essa laranja que o espírito formou, mas não daria a saciedade da plenitude, segundo Allan Kardec. Por quê? Porque não é uma laranja de verdade. Não teria as vitaminas, não teria os sais minerais, não teria as características que uma laranja de verdade tem. Então, chegaria dentro do nosso estômago e dá a sensação de saciedade e evapora, some, desaparece.
Como isso acontece? Né? Isso é a resposta seguinte que Allan Kardec vai provocar para São Luís. Se o espírito quisesse fazer uma cadeira, poderia fazer? Poderia. Se eu sentasse, pode sentar. A cadeira é sólida? É sólida. E posso ficar de uso permanente dessa cadeira? Não. Não pode. Por quê? Porque está fora das leis. Já imaginou se fosse, né? Pô, a China não ia ter crescido tudo que cresceu, né? Não ia comprar tudo da China, né? Pedir para os espíritos, né? Olha, eu quero uma parede assim, umas cadeirinhas, uma mesa mais ou menos assim. Os espíritos iam materializar tudo. Não pode, tá, gente? Os espíritos, como diz Allan Kardec, como fala São Luís, eles podem fazer, mas não tem o caráter de permanência. Não pode ter o caráter de permanência. Por quê? Dedução. A gente estuda, a gente entende, sabe que tem uma tal de lei do trabalho. Já ouviu falar nisso? Lei do trabalho? Deus o criou, tá? Então, para fazer móveis, nós temos que trabalhar para fazer os móveis, para fazer as edificações, porque para o espírito é muito fácil, né? Abre-te, César, faça-se a mesa, apareça-se uma cadeira. Os espíritos têm essa capacidade, mas não pode, né? Porque nós precisamos passar aqui na encarnação pelas características que a encarnação oferece. Lei do trabalho, lei do progresso, né? Interagir com o ente material, trabalhar pelo progresso da matéria, é a nossa parte. Então os espíritos podem sim fazer os entes materiais, mas eles não têm o caráter da permanência. Então aquela laranja que o cidadão comeu não poderia se integrar ao corpo da pessoa, porque ela não tem veracidade, ela não é de verdade. Ela é o resultado da aglutinação de partículas. Quando cessa a vontade do espírito, essas partículas voltam ao estado original, se desagregam, voltam ao fluido cósmico universal. É assim que nos é ensinado, né? Todo o trabalho que uma árvore fez, né? Não seria justo concorrer com os desencarnados, né? Então aí Allan Kardec vai fazer um apanhado, assim, uma conclusão. Na conclusão, o que ele vai trazer para nós? Os espíritos têm essa capacidade de aglutinar partículas para formar objetos, só que esses objetos não podem ficar permanentemente conosco. Tem capacidade de fazer determinadas substâncias, mas elas estão submetidas à lei de Deus, né? Não pode fazer veneno, mas pode fazer substâncias salutares. Allan Kardec finaliza perguntando para São Luís sobre o fenômeno da escrita direta ou pneumatografia. E aí o que diz São Luís? Até que afinal chegaste ao ponto, né? Fez um monte de pergunta porque Allan Kardec queria chegar na pneumatografia. O que é o fenômeno da escrita direta? Pega-se uma folha, sem nada escrito, coloca numa escrivaninha, numa gaveta, sem papel, aliás, sem lápis, sem nenhum item de escrita. Passados alguns minutos, algumas horas, essa folha que estava em branco aparece com dissertações, mensagens, sinais. Aparecem coisas escritas. De onde é que os espíritos tiram isso? Do laboratório do mundo invisível. Aí Allan Kardec pergunta para São Luís: mas como é que as letras que estão ali escritas não desaparecem? Aí São Luís vai dizer: olha, eu me referi a objetos volumosos. Uma cadeira é volumoso, né? A laranja não ficaria permanentemente, mas os sinais, é útil que os sinais fiquem, então eles vão ficar. Eles ficam porque tem a permissão de Deus. Então a gente vê que não é tudo radical, ou é ou não é. Há situações em que pode acontecer, né? Não pode fazer veneno, mas pode fazer substância salutar. E aí Allan Kardec vai trazer para nós essa ilustração, que ele conheceu o Mesmer, né, que trabalhava com o fenômeno do magnetismo já. Allan Kardec vai explicar o que para nós hoje se converte em água fluidificada. Como que os espíritos fluidificam a aguinha? Nós vamos tomar, a gente toma quando sai. Quem é que diz que tem remédio ali? Acabamos de falar, acabamos de tocar nesse assunto, acabamos de explicar como é que os espíritos fazem. Eles têm a capacidade de modificar as propriedades da água. Vão lá, por imposição de mãos, com mais as nossas emanações, nosso fluido animalizado, mais as modificações do fluido cósmico universal, eles têm condições de colocar na água que nós vamos tomar. A hora que nós saímos, eles têm que tomar essa água fluidificada, e essa água fluidificada vai trazer uma saúde para nós, vai nos trazer uma condição de saúde, uma condição salutar, por ação da vontade dos espíritos, os nossos guias, os nossos mentores, os mentores da casa, os mentores do trabalho,
Mais do que isso, meus irmãos, e além disso, quando nós nos submetemos ao passe, o que acontece? Os espíritos estão fazendo o quê? Transfusão de matéria para nós. O passe é uma transfusão fluídica, uma transfusão de matéria, que é o que acontece no passe. E vamos atentar. O nosso corpo é mais de 80% de líquido. Se os espíritos podem alterar as propriedades do líquido que está ali no copinho, a água, eles podem alterar as propriedades dos nossos humores, dos nossos líquidos orgânicos, convertendo doença em saúde, fluidos deletérios em fluidos saudáveis. Eles têm essa possibilidade simplesmente por ação da vontade deles e pela permissão de Deus. E essa possibilidade nós também temos. Nós temos nas casas espíritas, em especial, os passistas. Os passistas são intermediários da vontade de Deus, da espiritualidade superior, para fazer essa transferência de matéria salutar para o nosso organismo, dando aquela sensação de bem-estar, fazendo com que nós retornemos aos nossos lares melhores do que quando chegamos. Vamos a um caso prático? Caso prático para contar. Livro Nosso Lar, filme Nosso Lar. Para quem não assistiu o filme Nosso Lar, a gente recomenda. Está no YouTube, está na internet, gratuito. O filme Nosso Lar, best-seller, uma das obras mais vendidas da doutrina espírita, obra de Chico Xavier e André Luiz. E no filme, o que acontece? Lá no finalzinho do filme, o André Luiz, ele chega, André Luiz médico, para quem não viu o filme, não conhece a história, né? Ele é médico, desencarnou e volta para visitar a família, para ver a família. Encontra lá a esposa viúva casada novamente com um italiano. A Zélia casou com um tal de Ernesto. Ele não fica contente, né? Ciúminhos, né? A minha esposa casou com outro, né? Fica enciumado, mas logo passa. Logo passa, isso no filme, né? Ele vai para a rua, aparece aquelas imagenzinhas escuras, ele logo vem, volta para cuidar do Ernesto. E o que acontece no filme? No filme ele parece um prato quente, né? Só falta fazer isso, bota a mão em cima da jarra, sai aquelas luzinhas brancas e o Ernesto amanhece curado. Quem dera fosse assim, é claro. No filme eles têm que dar uma agilizada, porque não dá para explicar tudo. Nós aqui, como temos ainda 1h30 de conversa, né? Dá para entrar nos detalhamentos que o livro oferece. É bem mais detalhado, bem mais rico o livro. O que acontece de verdade? Né? O que acontece no livro que eles não puderam mostrar no filme? Eu vou contar. André Luiz chega a ver o Ernesto lá, fica enciumado e vê que o Ernesto está quase morrendo. Ele está com o pé na cova, ele está com a tal da pneumonia e para a época não tinha cura. Né? Ele não aparece no livro, né? Mas ele deve ter pensado, pô, a Zélia mesmo é minha ex-esposa, é até filho, né? Já enviou de um, vai enviar do outro, né? Vai ficar difícil conseguir o terceiro casamento. Então dá uma mãozinha, né? Ele vê que o Ernesto está quase morrendo e tem duas entidades vampirizando, sugando as energias do Ernesto. A gente chama de vampiros. É o que está escrito, é o termo que a gente utiliza porque facilita o entendimento. São irmãos nossos, que são mais jovens do que nós, não têm a evolução que nós temos, o entendimento, então eles vão sugar as energias do encarnado, porque isso é a saciedade, é o que dá saciedade para eles. André Luiz tenta conversar com esses dois vampiros, né? Não, meus irmãos, deixa disso, o coitado já está quase morto, né? Os vampiros têm aí para ele, né? Não é persuasivo. Aí ele se lembra da Narcisa, é a colega de trabalho lá na cidade do Nosso Lar. Vale lembrar, o nome do livro, né? Nosso Lar é o nome de uma cidade espiritual, na região umbralina, quer dizer, muito próximo da Terra, são regiões inferiores ainda, tá? Por mais que a gente fique maravilhado com o Nosso Lar, é uma cidade nos mundos inferiores, tá? Tem coisas muito mais maravilhosas nos mundos superiores. Mas ele lembra da Narcisa, que é a supervisora lá do departamento que ele trabalha, que é de acolhimento dos recém-desencarnados, para fazer o detox, né? Quando a gente desencarna, a gente vai muito intoxicado, tem que fazer a desintoxicação, e ele trabalha lá nessas câmeras como estagiário, aprendiz, tutelado, e a Narcisa é supervisora, tipo uma enfermeira-chefe ali. Ele lembra da Narcisa. Lembra da Narcisa, o que acontece? Ele vê que ele esqueceu o smartphone dele. André Luiz estava sem o smartphone e não tinha como ligar para a Narcisa. Mas ele lembra que entre os espíritos basta pensar, os espíritos se comunicam pelo pensamento.
Aí ele começa a conversar com a Narcisa. Narcisa, eu estou passando um perrengue aqui, está difícil a situação, dá uma mãozinha. Ele diz que em 20 minutos aparece a Narcisa. Meu amigo, você me chamou, eu estou aqui. A mulher é fantástico, né? Já resolve o assunto. Aí ele fala, olha, mostra o Ernesto, olha, está difícil a situação ali. Narcisa, né? Não tem muita conversa, né? Ela chega no Ernesto e aplica passe no Ernesto. O que acontece? As entidades, os vampiros, os dois vampiros vão embora. O que ela fez ali, meus irmãos? Ela, por ação da vontade dela, ela modificou as propriedades fluídicas do Ernesto, cortando o elo que os vampiros tinham estabelecido com ele. Os vampiros perdem a conexão, perdem a possibilidade de sugar as energias, vampirizar as energias do Ernesto, não tem mais o que fazer e os vampiros vão embora. O que ela faz? O que ela faz em seguida? Ela vê que a situação do Ernesto é difícil. O que ela diz para o André Luiz? Vamos à natureza. Isso é tudo, para nós tem caráter de revelação, tá, meus irmãos? São as 3 últimas páginas do livro, tá? Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo. Forças naturais fazem o mesmo. Não somos só nós que capturamos as energias, manipulamos as energias e as propriedades. Tá? As forças da natureza também podem fazer isso. Para o caso do nosso enfermo, precisaremos das árvores. Outra revelação, tá, gente? Para o caso do nosso enfermo, precisaremos das árvores. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Os espíritos também falam, não tem sua linguagem universal do pensamento. Os espíritos se comunicam, os desencarnados se comunicam pelo pensamento. Há formas de se comunicar que nem todos conhecem, além do pensamento. Olha que interessante, mais uma revelação. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. 8 entidades espirituais. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal. Outra revelação, meus irmãos. Quem são servidores comuns do reino vegetal? Os gnomos, os elementais, as ondinas, os elfos, os tritões, todos aqueles elementais que a cultura popular, os místicos, deram nome. Né? Deram nome. São servidores simples do reino vegetal. Existem. Outra revelação aqui para nós. Tá? Então a Narcisa vai, chama os elementais e pergunta onde é que estão as mangueiras e os eucaliptos. Né? Eles apontam. O que faz? Narcisa, né, foi lá, recolheu as emanações fluídicas das mangueiras e dos eucaliptos, manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira. E durante toda a noite aplicamos o remédio ao Ernesto pela respiração e pelos poros. Então não teve a jarra d'água que aparece no filme. Né? Então os dois, ela manipula essas emanações, mangueiras e eucaliptos, e os dois, o André Luiz e a Narcisa, fazem com que o Ernesto absorva isso. Respiração é a forma de absorver essas emanações, e pelos poros. Ele amanhece praticamente curado. O médico diz: olha, aconteceu um milagre da natureza aqui, porque não era um fenômeno conhecido, mas não existe a cura instantânea, tá, meus irmãos? André Luiz conta que ao longo de uma semana ele continua indo e vindo do nosso lar para concluir o tratamento do Ernesto. Então não foi instantâneo, prosseguiu o tratamento do Ernesto. Então, o que a gente quer pontuar nessa situação? O Ernesto foi curado de uma doença incurável. Ele não tomou água fluidificada. Ele não recebeu passe. Eles não fizeram o evangelho no lar.
Não teve nenhum padre lá com água benta. Nenhuma prece eles fizeram. E ele amanhece curado. Não estava nem no centro espírita, como a gente está aqui sentado, recebendo as emanações fluídicas dos espíritos. Né? Olha quanta lição a gente tira disso. Precisamos estar no centro espírita? Não precisamos. É claro que é muito favorecido. E aí nos leva, né, a buscar explicações, entendimento. Pô, o André Luiz não é um espírito superior. A Narcisa não é um espírito superior. Como é que eles conseguiram curar o Ernesto? Tiveram a vontade e a permissão de Deus. Os nossos guias e mentores não são espíritos superiores? São. Por que eles não nos curam? Porque as doenças, os males, têm objetivos nobres na nossa existência, na nossa vida. Enquanto nós padecemos as dores do corpo, nós estamos educando o nosso espírito. Que o nosso corpo sofra por 20, 30, 40 anos. A lição que fica vai estar valendo daqui a 1000, 10.000, 1 milhão de anos. As lições espirituais que nós aprendemos nas situações difíceis que nós passamos. E também vamos buscar lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. As nossas aflições são consequências das nossas ações. A vida é um processo educativo, meus irmãos. Deus é Deus de amor, de bondade infinita e nos concede todas as possibilidades de cuidarmos de nós mesmos, de cuidarmos dos nossos irmãos e agora, por intermédio da doutrina espírita, entender o motivo do sofrimento, entender o problema das nossas chagas espirituais, consequência das nossas chagas morais, entender que também está nas nossas mãos a curação da nossa vontade de promover a cura, não só do corpo, mas principalmente do espírito, que é o que conta ao longo de todo o tempo. Muito obrigado pela atenção, meus irmãos, e possamos voltar aos nossos lares melhores do que quando aqui chegamos. Obrigado. Sim.